Muito rapidamente, bem-vindos à terceira sessão do podcast da Fábrica do Terror. Vamos falar de uma coisa chata, mas que eu acho que há muita gente que quer saber. Antes de começarmos a sessão vou estar com o Bruno Martins Soares, que faz muita coisa na vida, a gente já vai falar disso a seguir, e com o Nuno Gonçalves, também faz muita coisa na vida, e que a gente já vai falar a seguir. Só fazer aqui um resumo da Fábrica do Terror nos últimos 2 meses. E isto não foi propositado, mas por acaso tivemos um concurso de microcontos em que o Nuno é uma das menções honrosas, mas não foi de propósito, não é por isso que estás aqui, só porque. Ahm, Foi a primeira vez que fizemos um concurso de microcontos e tivemos muitas submissões, foi muito interessante. Acho que não estávamos à espera de ter tanta gente a submeter contos. E também não estávamos à espera que chegar a um vencedor fosse tão complicado. E daí também termos menções honrosas, porque às tantas aquilo já era. Houve porrada. Não, houve porrada. Eu não falei com o Pedro durante 2 meses, não queria. Qualquer coisa. Foi mesmo muito, muito complicado. Ahm, Lançamos o volume 3 no Motel X, dos melhores contos da Fábrica do Terror. Hoje um bocadinho, hoje ou ontem, a brincar, dissemos, quando apresentarmos o volume 4, já vai ser uma apresentação de 10 segundos, tipo, está aqui o livro, estão aqui os autores, Deus, e está feito. Já não sabíamos muito bem o que é que havíamos de dizer. E depois, ainda falando do Motel X, uma coisa um bocadinho à parte e que não tem a ver com a fábrica, mas tem, 2 dos vencedores de prémios muito importantes do Motel X também são autores da Fábrica do Terror e estrearam-se no volume 3. O Afonso Lucas é um dos realizadores da curta-metragem que ganhou o prémio para melhor curta de terror portuguesa, o compositor, e o Maurício Valentino Borges ganhou o prémio Betclic para o guião, em que o guião se chama O Clube de Tricô das Quartas. E foi inspirado pelo Clube de Tricô da mulher dele, foi isto que ele me disse. Portanto, se houver histórias de true crime, algures em Guimarães, de pessoas assassinadas com agulhas de tricô, já sabemos de onde é que vem a inspiração. Por último, e para falarmos das coisas boas, novas oficinas da Fábrica do Terror em outubro. A escrita de terror 1 regressa com o Pedro Lucas Martins para ensinar, e estou a fazer, quem ouvir o podcast depois não me vê a fazer aspas, mas para desenvolver aqui competências de escrita de terror. E vamos estrear uma oficina, que por acaso é com o Bruno Martins Soares, mas também não tem nada a ver com o facto. Não é. Deixa eu ver se eu acerto no título. Escrita de diálogos e cenas de ação. Começa a 18 de outubro. E também nas últimas semanas tivemos a escrita de enredo e de estrutura. De enredo e estrutura. No 1. E sim, eu posso dizer que alguém nesta sala, o feedback que me deu foi: pá, eu agora não consigo ver filmes como via antigamente. Foi exatamente o feedback que eu tive. É horrível, porque a partir de uma determinada altura tu já não olhas para um filme da mesma maneira. É bom para treinar. Portanto, esta do diálogos também não queres saber. Ok? Pronto. Sessão número 3. Este tema era um tema que nós tivemos de fazer aqui uma alteração de última hora da programação, mas este tema, que é uma espécie de elefante na sala ou elefante na loja de porcelana, nunca sei, ou eu touro na loja de porcelana, sobre mercado editorial. Ou elefante na livraria também pode ser. Também pode ser, pronto. E nós chamamos o Bruno e o Nuno, Bruno e Nuno, vocês podiam fazer aqui um do. O Bruno, deixa-me lá ver, autor premiado, formador, editor nos tempos livres, já passaste por editoras tradicionais, passaste pelo self-publishing, fundaste a tua própria editora. Exato. Há um ano? Não, já Há 2 anos. Não, sim, vai fazer no final deste ano, vai fazer 2 anos. Podemos dizer que és especializado num certo género, vá. Assim, um bocadinho mais ou menos, podemos. Um bocadinho mais ou menos. Só publicas em inglês, que é a única parte. Mas já te vou. Não, a editora só publica em inglês. A editora só publica em inglês. Mas já te chamo nomes a seguir.
Estou a brincar. E depois o Nuno, também é autor premiado, formador não sei, oftalmologista nos tempos livres, quando te apetece, decides dar umas consultas e também começaste numa editora um bocadinho mais tradicional e dedicada só ao terror, que é uma chancela da vírgula de interrogação, que é a Barca. Não, eu não comecei nada. A minha mulher É verdade, a começou, mulher começou e com eu, ele um mas dia pronto, agora acordou não queres. E eu, pronto, tá bem, quero. Então não quero, foi isso. e está a correr bem, estás vamos. Vamos falar sobre isso? Sim, sim. Portanto, agora aproveitando aqui que o Bruno já tem uma vasta experiência no mercado editorial e que tu és médico, fazer aqui um pun intended, tirar o pulso ao mercado editorial. Como é que está? O que é que vocês... Eu posso Fazer um dizer a minha... diagnóstico diferencial, como diz o Dr. House. Isso. Vamos. Eu tenho a minha perspectiva como autora, o público de certeza que também tem a perspectiva deles como autor, mas vocês que estão um bocadinho mais por dentro do outro lado, aquele lado que nós odiamos às vezes, como é que vocês sentem que estão... Olha, o mercado editorial nos últimos 10 anos e nos próximos 10 anos tem estado a mudar de paradigma, a criar hábitos completamente novos, a levar pancada. Há muitas coisas boas e muitas coisas más no horizonte. Podemos dizer à chinesa que é um momento interessante para estarmos neste meio. Ora bem, há vários fatores que tiveram impacto no mercado editorial nos últimos anos. Se calhar os dois principais foi o advento do POD e o advento dos e-books. Entretanto, os audiobooks também estão a fazer, mas os audiobooks têm Explica lá o que é o POD, Carlos. Já vou explicar isto tudo. Eu sei, mas... Ok. O POD é o Print on Demand, ou seja, hoje em dia, se nós comprarmos um livro na Amazon, a Amazon vai imprimir um livro e enviar-nos o livro que imprimiu. Isto tem implicações enormes no mercado editorial, porque estamos a falar de não haver tiragens, estamos a falar de não haver armazenagem. Não sei se vocês têm noção, mas neste momento em Portugal, um dos maiores centros de custo das editoras é a armazenagem, em particular a armazenagem de livros devolvidos, até porque é preciso, para estarmos em todo o Portugal, é preciso ter tiragens relativamente grandes para se vender relativamente pouco. Eu já ando a dizer há 10 anos que o mercado português está completamente viciado e distorcido. Nós publicamos, nós temos, a última vez que eu vi, e posso estar enganado, mas a última vez que eu vi nós tínhamos 2.000 entidades editoras em Portugal, num mercado onde se vende muito pouco e onde as pessoas veem, 70% das pessoas veem um livro por ano, mais ou menos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para um livro vender, tem de estar nas novidades. Ou seja, para uma editora vender, tem de estar nas novidades todas as semanas. Isso quer dizer que tem de publicar muitos livros. E isto é um ciclo vicioso, cada vez mais vicioso. Quem sofre são os autores, de uma forma geral. E basicamente estamos a falar, se queremos vender bem, e estamos a falar de vender bem, estamos a falar de 300, 500 exemplares, temos de fazer uma tiragem de 5.000, quer dizer que se vai receber 4.500 de volta, o que quer dizer que se tivermos, não é o nosso caso, porque nós somos pequeninos, mas se tivermos 200 títulos por ano, como as grandes, imaginem a quantidade de livros que ou são destruídos ou são armazenados e a quantidade de metros quadrados que estamos a falar em termos de armazenagem. Portanto, há aqui uma quantidade de vícios que não se passam só em Portugal. Também temos isto ao nível mundial, com outros números, obviamente, com números completamente diferentes. Mesmo assim, se formos falar da maior parte dos escritores a nível mundial, estamos a falar em pessoas que vendem em média 5.000 exemplares, o que é pouquíssimo, como é óbvio, pensando que há pessoas como o Stephen King que vende milhões, não é? A distorcer a média toda. Distorce muito mais vendendo 1 milhão do que vendendo 0, não é? Portanto, nós temos isto ao nível mundial. Agora imaginem o que é a quantidade de armazenagem, a quantidade de esforço e dinheiro que é feito para destruir os livros que não se vendem por esse mundo fora. O POD vem mudar isso tudo.
não é? E a Amazon afirmou-se desde o início e tornou-se, e tem uma cota de mercado absolutamente elefântica, para usar estas Vou usar a minha expressão. não é? Porque estamos a falar de 80% do mercado neste momento em todos os livros, não é só nos e-books, não é só nos PODs, em todos os livros tem uma cota gigantesca do mercado e fazem porque também conseguem fazer isto, não é? Porque não têm que ter uma grande armazenagem. Aquilo que têm que fazer é imprimir quando a gente lhes encomenda, manda vir, em vez de demorar 2 dias, demora 2 dias e meio, e eles nesse meio dia imprimiram um livro e enviaram. Mas isso também abre oportunidades para outro tipo de editoras e outro tipo de autores. Porque no self-publishing é assim que funciona. Eu posso estar a vender livros em todo o mundo, desde a Indonésia ao Japão, à Índia, à Alemanha, à Noruega ou aos Estados Unidos. Posso ter pessoas a comprar em todo o mundo porque basta-me estar na Amazon e se eu vender um livro na Indonésia, ele vai imprimir um livro e enviar para a Indonésia. E eu não preciso estar nas livrarias de todo o mundo. Eu não preciso ter uma tiragem gigantesca para estar em todo o mundo. Preciso estar a funcionar com base no PODs. E depois o segundo, mas já eu permito fazer a pergunta antes de responder. O segundo grande impacto foi dos e-books, de facto. Que nós ainda, Portugal ainda não aderiu a essa moda dos e-books, mas já lá vamos a seguir. Ok. Porque é que nós não. E se não me engano, o POD é a própria Amazon que decide de onde é que imprime, dependendo do Exatamente. destino, ou seja, do autor ou distribuidor Exatamente. mantém. Eu julgo que com as grandes editoras provavelmente tem outro tipo tem outro tipo de acordo, não é? É que basicamente já há editoras grandes, já estamos a falar da Harper, da Penguin, que trabalham alguns mercados pelo menos em POD. Estão a ser pressionadas para o fazer cada vez mais, porque isto obviamente é muito mais ecológico, não é? Muitíssimo mais ecológico, não só em tinta e em papel, mas em transporte, em armazenagem, etc. Tudo é mais ecológico. Mas imagino que a Penguin não mande fazer os livros pela Amazon, eles fazem onde querem e enviam, não é? Sim, possivelmente tem outra. Isto obviamente só é possível hoje em dia porque temos a impressão digital, em que o custo de fazer uma cópia é tanto como o custo de fazer 1000 cópias. Não é? O custo marginal, obviamente. O custo por livro, tanto faz fazer um como fazer 1000. Antigamente não é? Antigamente fazer um livro era muito caro comparado com fazer 1000 livros, não é? Porque eram em gráficas de offset, etc., que era completamente... És mesmo antigo, pá, ó Bruno. Desculpa. Isso antigamente, nem sei do que é que estás a falar. Eu, no meu tempo! No meu tempo era a manivela. Aquelas... Exatamente. Nuno. Eu como sou mais novo, nós por acaso trabalhamos ainda da forma tradicional. Imprimir os livros com tiragens pequenas. Somos clientes de lojas que fazem estantes para armazenar as tiragens. Uma coisa que eu noto é que as pessoas ainda gostam de ver os livros antes de os comprar. A não ser, talvez, livros que já estão à espera ou autores que já conheçam. Mas nós vendemos mais em eventos do que online. Somente eventos específicos, não é? Eu, falando do terror, os eventos que juntam mais malta ligada ou fãs da ficção especulativa, é um bom sítio para ter livros de terror que, se tivermos uma capa interessante ou algum conceito que outros já conheçam, um autor que conheçam, as pessoas pagando no livro sentem-se mais impelidas a comprá-lo do que online. Isto digo eu sem dados nenhuns, porque não tenho que ser científico aqui só nas horas vagas. E, por exemplo, nós este ano lançamos 2 livros estrangeiros, é o Cadáver Requintado, da Agostina Basta Rica, que eu acho que era um livro que havia já muita gente que gostava de ver em Portugal e tivemos bastantes compras na pré-venda. Mas depois lançamos o Lingun, de Ai Jiang, que acho que não era um livro que ninguém estivesse à espera, ou que não havia, e eu gostava tanto que este livro estivesse em Portugal, não existia para esse livro, mas que é um livro que vende muito bem presencialmente. Tem uma capa muito bonita, é um livro pequenino, é um livro barato, é um livro agradável de folhear, e então vende presencialmente. Por isso talvez haja espaço para ambas as versões. Mais do que isso, eu acho que o mercado está de facto a fragmentar. Nós temos públicos diferentes, completamente diferentes, não é?
o mercado começou a fragmentar-se pela oferta, digamos assim, porque tens uh, as coisas tipo a Amazon que promovem ao nível mundial, depois tens as Portos, as Leias, as Penguins que conseguem vender a nível mais local. Tens os self-publishers que vendem também internacionalmente, se calhar menos e se calhar mais e-books. E depois tens ganhar, as pequenas editoras ganharam espaço, porque é um espaço que não está a acontecer. Porque as grandes editoras precisam de vender bastante e vender rapidamente e vender muitos títulos para vender alguma coisa. E isso quer dizer que as pequenas editoras ganharam um espaço de proximidade dos eventos, de conseguirem falar com as pessoas, fazer tiragens muito pequenas, não é? Fazer tiragens de 100 exemplares, de 150 exemplares, que antes era utópico, não é? Mas que hoje em dia já faz sentido. E eu acho que isso está a acontecer de uma forma geral. O impacto do POD, o impacto do e-book, não é por acaso que eu estava a dizer que teve um grande impacto e que é uma evolução em termos editoriais, é que está a ter um efeito absolutamente astronómico naquilo que é a maneira como se pensa este negócio e a maneira como se vive este negócio. Há muitas editoras que estão a ficar para trás. Há algumas concentrações, mas trabalhar ao nível local, na minha opinião, é algo que ou se é pequeno e se consegue aproveitar as vantagens de ser pequeno, ou rapidamente se vai deixar de funcionar na base de se publicarem tiragens de 1000, 2000 para ir tudo para o lixo, não é? Acho que isto está tudo a mudar e tudo. Os e-books têm um impacto que é diferente, que não se imaginava. Para já eles andam a morrer há 15 anos, né? Todos os anos, o e-book já acabou, o e-book foi uma todos os anos. Mentira, eu comprei um há uma semana. Aquilo que nós vemos é que as novas gerações aderem ao e-book, não aderem da mesma forma, não estão a ler da mesma forma que leem os livros que compram e que veem. Não. Muitas vezes leem para explorar novos autores porque é mais barato, o problema que as editoras portuguesas muitas vezes têm com os e-books é que põem os e-books ao mesmo preço com um livro de livraria, não é? Para baixo com o hardcover. E depois queixam-se que não vende. Quando temos as pessoas que estão a comprar e-books a $1, a $2, a $3. E isso é uma coisa que eu não percebo, porque os custos de produção são nenhuns. Sim, eu acho que se calhar há um medo de canibalismo e uma coisa assim. Não, os custos de produção não são. Quer dizer, Tens só, e-book, só tens. Não tenho, não não é? tenho, mas só tens que descontar o preço da impressão, que não é assim tanto. Tens o mesmo preço de tradução, de revisão, de paginação, de design, Ok, de então pagar os direitos. Sim, mas tens outras vantagens, que é que podes estar a vender para todo o mundo. Exatamente, tens uma distribuição que é muito mais fácil, muito mais vasta, para um custo muito menor, de facto, do que se tu tiveres a pôr, sei lá, na Europa toda, um livro de livraria, tens que fazer uma tiragem de milhares e milhares. O e-book não é? O e-book de facto só tens o fecheirinho, não é? E isso permite chegar a outros mercados e, portanto, ganhar outros mercados. O que acontece é que durante bastante tempo, e se calhar ainda, mas se calhar ainda, o e-book esteve fora dos estudos das grandes editoras. Porque elas não faziam. Portanto, quem estava a fazer eram as Amazons, eram os self-publishers, etc. Que teve também um efeito curioso, que é que começaram a morrer híbridas, não é? Porque apareciam as híbridas, as famosas Vanity já lá vamos já. Prints. Está na minha lista negra. Não, mas termina o teu raciocínio. Não, porque é assim, eu sou já há muito tempo que digo isto, eu sou muito cético de editoras que não precisam de vender um livro para ganhar dinheiro, não é? As vanities são assim, só porque os autores pagam para publicar. E pagam bem. E pagam bem, e às vezes, para nunca mais ver os livros, exceto no caixote que tem lá em casa na garagem, não é? E isto significa que estão a ganhar à custa dos autores e não à custa dos leitores, digamos assim. Isso acho que vai morrer relativamente rápido. E já está a morrer As relativamente vanities achas que vão morrer? Acho que sim. Mas eu vou-te dizer, eu antes de ser
autora oficialmente, também não sabia a diferença entre uma vanity e uma editora tradicional. Mas desconfiava, porque é aquela coisa do quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E Elas estão a mudar. Há coisas que neste momento são híbridas, ou a venda de serviços editoriais que é um bocadinho melhor e que funciona melhor. Porquê? Porque as pessoas, de facto, as editoras estão a cobrar pelos serviços que dão aos autores e os autores é que escolhem o que é aquilo que o fazem. pacote que querem e afins, sim. É bastante mais honesto, na minha opinião, mas pronto. Agora, mas eu Não co- está eu aí ninguém. quando. Não. Não. Alguém de uma vanity, ahm, fico sempre contente quando dizem que mande o seu manuscrito e damos a resposta em 15 dias. Isto não acontece em lado nenhum. Pessoas, provavelmente o manuscrito é lido por inteligência artificial, também já vamos tocar, né, nessa nossa prima barra prima afastada, prima daquelas que nós não Muito queremos afastado. nem nos jantares de Natal, só queremos nos funerais, da própria prima, de preferência. Ias dizer qualquer coisa. Disseste que se o manuscrito era lido pela inteligência artificial, se for lido, Se for lido, pode claro. ser lido. Podem ser só do género 50 mil palavras. Boa, é isso. Nós precisamos de lançar 10 livros, 50 mil palavras este ano. E ainda bem que falas nas vanities. Eu ainda sinto, e olhando ali para o nosso bookfluencer, não sei se é assim que se diz, mas vamos assumir. Eu acho que muitas vezes os autores, os escritores querem ter algum reconhecimento e palco. Confundem um bocadinho o que é ser autor publicado e o que é ser famoso. E são coisas completamente diferentes. Sim, parece que é fácil vender. Escrever é muito difícil. Vender é fácil. Facílimo, então é só chegar Pois. ali, por amor de Deus, meter ali. E eu acho que eles depois se deixam levar muito por esta coisa das vanities muito, muito rapidamente. Ahm, eu sei que há falta de informação, és tu que estás a fazer feedback. Acho que sim, desculpa. Eu sei que há falta de informação, os autores ou estão deslumbrados ou não sabem onde buscar essa informação, mas também eu não sei como é que se dá a volta a isto. Vocês veem isto como entrave, vocês veem que porque um autor numa tradicional, para além de escrever o livro, também tem de trabalhar, no sentido de tens o trabalho de edição, que vai ter de haver aqui, ou seja, não sei quanto tempo é que demora, mas vamos dizer que demora algum tempo para a frente e para trás, as coisas não vão acontecer assim de repente. A não ser que sejas pronto, certas pessoas que já mandam tudo prontinho, é só mandar imprimir. Tem dias. Ahm, como é que vocês, para já, qual é a vossa opinião em relação às vanities? Depois podemos editar esta parte se vocês quiserem. Pá, não quero falar mal em público. E como é que se dá a volta a isto dos autores perceberem? E aí, atenção, se eles depois decidirem ir para uma vanity, ao menos tomar foi uma decisão informada. Não há aqui é errado ou é certo. Não, é saber Claro que sim. o que é que eles estão a escolher. A minha opinião é simplesmente essa. Se for um serviço que existe e seja transparente e as pessoas quiserem pagar por ele, é difícil ser contra isso. Se a gente consome ou não depois o que é produzido por essas editoras também é decisão nossa, não é? E pronto, é a liberdade do mercado. Como autor, não era o caminho que eu queria para mim, e como editor também não é o caminho que eu quero para os meus autores, mas se as pessoas escolherem e não forem enganadas, o que havia muita questão é que prometiam revisão profissional e talvez ainda prometam que não era feita. E Não era marketing feita. e isto e E presença das FNACs, ou dependendo. E se o contrato for cumprido e as pessoas estiverem informadas, não consigo ser contra isso. Eu queria só pegar um bocadinho nos autores portugueses de há pouco, do que o Bruno estava a dizer, que realmente uma editora pequena não precisa de vender muito. Eu não preciso vender 5 mil livros. Eu preciso vender poucas centenas, talvez. Se a Penguin vender 200 exemplares de um livro, é um falhanço. É um livro que não é nunca mais para pegar nele. Se eu vender 200 exemplares, fico contente. E acho que os autores portugueses têm bastante potencial de vender por esta questão da presença em eventos. Porque nós lemos porque gostamos de histórias. E gostamos das histórias dos livros, mas gostamos também das histórias das pessoas. Também gostamos de conhecer pessoas. E acho muito mais provável comprarmos o livro de alguém que ouvimos numa palestra, numa conferência, e que gostamos de alguma forma de o ouvir e queremos lê-lo também. Isso ajuda a vender.
E isto liga com o trabalho. Os autores têm que aparecer para vender. Não basta ter o livro no caixote para A não ser que sejas a Helena Ferrante, que é aquela que não sabe muito bem quem é que é. sempre outliers, não é? Há Há sempre, há sempre. se- há sempre uma exceção. Bom, Não, eu concordo plenamente. Eu acho que é isso. É por isso também que eu distingui as vanities das híbridas, não é? As híbridas de facto começaram a aparecer como serviços e não simplesmente como editoras que vão publicar se lhes pagarmos, não é? Hum, e acho que sim, acho que há espaço para híbridas. Eu também acho que há falta de cultura de edição dos autores. Os autores já começam a perceber o que é a formação em escrita, já começam a perceber o valor da formação em escrita, mas têm ainda muito pouco conhecimento do craft, da edição, daquilo que está por trás e daquilo que isso implica. Eu acho que hoje em dia, um autor moderno, se quer fazer carreira, tem de pensar que vai publicar livros nos diversos tipos de editoras, nos diversos tipos de modos de publicar. Há livros que só vai conseguir fazer em self-publishing, porque nenhuma editora vai querer. Há livros que faz sentido fazer só em e-book, porque se calhar vai apanhar um leque pequenino de gente em todo o mundo, mas que é o suficiente. E há livros que interessam de facto às editoras tradicionais e mais ainda às editoras tradicionais internacionais. Portanto, eu acho que os autores se calhar até estão a chegar a estas conclusões mais depressa que as editoras tradicionais, continuam resistentes a uma série de lógicas, mas eu acho que é importante e já há autores a fazer isso de forma cada vez mais consistente. Um, Estamos a ver outro. Neste momento, os autores têm a capacidade, de facto, de agarrar melhor a sua carreira, mas têm de ter essa cultura e essa capacidade. É difícil fazer self-publishing. Quer dizer, é fácil, mas é difícil vender a self-publishing. Tem ferramentas ótimas, mas exige curvas de aprendizagem duríssimas, gastar dinheiro, gastar tempo, pensar muito no assunto, trabalhar, mas é possível, e há quem ganhe a vida com isso, e há quem ganhe bem, às vezes autores que vocês nunca ouviram falar, mas que ganham bem com os livros que vendem em self-publishing. Mas depois tens o outro extremo, que não sei se é o outro extremo, se calhar é o extremo deste mesmo extremo, que é o Brandon Sanderson, não é? Que depois decidiu tomar rédeas da sua carreira, criou uma empresa, fez um Patreon, foi um Patreon, não foi? Como é que se diz? Um crowdfunding para os próximos 3 livros, ninguém sabia o que era, nem os títulos, nem nada, e de repente, em questão de um mês ou dois, tinha 40 milhões na conta para poder fazer aquilo que lhe apetecesse. Não é? Mas ele já tinha uma fanbase. Já tinha uma fanbase, não só tem uma fanbase, como ele escreve 30 livros por ano, não é? É assim uma máquina de funcionar. Mas é de admirar. Ele fez um belíssimo trabalho. E há uma série de coisas que as editoras tradicionais ainda estão habituadas, por exemplo, ter contratos leoninos, onde ficam com os direitos dos livros até à eternidade, e depois não vão usar aquilo que são os long tails, não é? As coisas que ficam para trás, não é? Um Stephen King tem um livro de há 10 anos, não sei o que já não vende nada, ele não pode fazer nada com aquilo porque a editora não vai deixar. E por aí fora, há uma série de contradições que criam estes problemas. Portanto, acho que é a altura dos autores de facto pegarem as rédeas das suas carreiras e começarem, mas têm de perceber de facto como é que isto funciona. Mas existe outra coisa, e eu só vejo isto, eu só conheço o mercado português e o mercado norte-americano. Portanto, no português, eu contra mim falo como leitora, eu também, se vejo o livro, eu não sei que seja alguém que eu conheça, mas se vejo um livro editado por uma vanity ou autopublicado, eu torço o nariz. Porque isto é um preconceito que nós temos. Certo? Não, mas é um preconceito que faz sentido. Nos Basicamente, Estados Unidos já não tens esse preconceito. esses livros não tiveram. Não, eu acho que não. Eu acho que eles pensam de forma diversificada, não é? Eles vão às vezes à procura de livros especialmente e-books de autores desconhecidos, porque são mais baratos, querem conhecer coisas que não conhecem, querem descobrir coisas que já leram os livros todos que estão na Amazon e agora querem outros, e sabem ir à procura deles.
hum, nós estamos a falar, obviamente, o mercado americano, estamos a falar de 26% do mercado global de leitores. Estamos a falar de uma coisa absolutamente astronómica, não é? E eles de facto estão a ler mais, as novas gerações estão a ler mais, sabemos isso, sabemos que estão a ler mais género também, o que é bom. Ah, e estão a fazer escolhas mais complexas, porque ao mesmo tempo estão a ler e-books e estão a ler nos seus e-readers, etc. E ao mesmo tempo estão a comprar livros. Não é uma questão de agora as pessoas vão deixar de comprar livros, vão ler e-books. Isso não acontece. Aquilo que acontece é que as pessoas têm várias opções e aproveitam as várias opções. Os livros servem para uma coisa, se calhar para ler em casa à lareira. Os e-readers é para ler no comboio enquanto se está a ir para o trabalho, etc. Não é? E isto é interessante, deve ser interessante para os autores, ainda não está a ser tão interessante para as editoras como devia ser. Agora, isto dá-nos também a oportunidade para explorar pequenas coisas que as grandes editoras não estão a fazer. Não é? A Broadham, que é a minha editora, usa os mecanismos usados para o self-publishing. Nós usamos a Amazon, nós trabalhamos só internacional, nós trabalhamos para todo o mundo, nós trabalhamos autores portugueses, mas em inglês. E de facto é mais difícil do que o que parecia. É mais difícil. Eu comecei neste mundo do self-publishing em 2017 e ainda me sinto um novato completo. Porque isto não só é um mundo enorme, como se tem desenvolvido bastante, e de facto não é assim tão fácil começar, mas para isso é que também temos este tipo de editoras a fazer coisas diferentes. O Nuno está a explorar o mercado dos eventos, o mercado do contacto, etc. Também as grandes editoras não sabem fazer bem, e nós estamos a explorar mecanismos de self-publishing internacional, onde vendemos para todo o mundo, basicamente. Vendemos essencialmente e-books, 85% a 90% do que vendemos são e-books. Temos uma porcentagem muito grande nos Estados Unidos. Este ano vamos pancada. Porque a Amazon caiu 40% a faturação. Não é? E teve boicotes e teve mais isto, e agora temos a economia americana no estado em que está, e ainda vai estar pior. E, portanto, é preciso perceber isso. É preciso perceber que são mercados diferentes. Portanto, temos de pensar de maneira diferente. Mas há oportunidades interessantes. Sendo que, aproveitando que essa parte tu não dizes, a tua editora só faz self-publishing, mas é self-publishing à série, ou seja, tu contratas editoras, revisores, designers de capa, não é do género, mete no forno e já... Não, isso já não funciona. Só te estou a vender, a parte de vender. Não, isso já não funciona. Isso funcionava há 5 anos atrás. Profissionais, porque aquelas pessoas que vão lá... Mas isso funcionava há 5 anos atrás, agora já não funciona. Agora é preciso teres cada vez mais profissional naquilo que estás a fazer. E é por isso que acho que... o self-publishing dá muito trabalho e, portanto, eu acho que e aprende-se todos os dias. E acho que há lugar para editoras como a nossa exatamente por causa disso, porque há muitos autores que não vão ter a capacidade para fazer este trabalho, porque é difícil, demora tempo, custa dinheiro, etc. E podem não querer também. Podem querer escrever. Exatamente, podem querer escrever. Estás a falar de ti só. Eu sinto isso bastante, não é? Apetece-me imenso escrever às vezes e tenho que estar a pensar no livro dos outros, ou nos meus livros que estão para trás também, etc. Mas há outros gozos, não é? Há outras coisas. Mas falaste na literatura de género, eu acho que é uma boa oportunidade realmente para o self-publishing, porque quem lê géneros muito nicho, não é? Nichos muito pequenininhos, eventualmente esgota o mercado muito rapidamente e vai à procura de autores que escrevam dentro daquilo, depois passa facilmente de boca em boca em subreddits ou coisas assim, e vão à procura de coisas muito específicas. Eu publiquei um conto numa antologia em inglês pela primeira vez este ano, que é um terror muito específico, era terror ligado ao parto. E é possível que poucas editoras tradicionais pegassem numa coisa dessas. É um self-publishing e aquilo tem mercado. Vai vendendo, vai sendo lido, porque há de haver pessoas à procura disso. E eu não sei bem porquê, mas há quem leia assim. Não, eu pergunto, eu antes de ler a antologia perguntei, ok, de 0 a 10 destas histórias, qual é aquela assim mais que vai me fazer ter memórias menos boas? E mesmo assim está equilibrado, acho.
acho que há ali uma ou duas, mas o mercado americano é muito estranho, lá está, e então de nicho tu vais encontrar coisas, e ainda bem, e há pessoas a ler, e há outra coisa, aquilo que eu estava a dizer da diferença, eu já os deixo falar, só para dar. hum, Na Associação de Escritores de Terror americana, ou a Horror Writers Association, para eles, um conto, vou só dar o exemplo do conto, publicado, não interessa se foi numa Vanity, se foi numa tradicional, se foi num e-book, se foi num podcast, se foi num blog, se foi. Para eles é publicado. Foi publicado, alguém leu, está disponível. Eles não fazem essa distinção entre. Portanto, eles avaliam o texto pelo texto. Eu não vejo isto a acontecerem, porque quando as pessoas dizem publicado, ainda é aquela coisa de em livro, em papel. Vocês sentem isso, ter as pessoas fazem essa distinção. Se vocês chegassem a dizer, bem, eu já escrevi, sei lá, 200 contos em podcast, as pessoas dizem, podcast. Isso não é publicar. Não, eu acho que o que acontece em Portugal é tu dizes, eu já escrevi 200 contos e dizem, contos, isso não é escrever. É mais isso. Mas cá, tu também não tens os prémios literários que existem em Portugal para a literatura de género são pequeninos também, não é? Não sei se a própria literatura de género ainda é pequena e talvez esteja a crescer. Espero eu, parece haver. Mas vou ser um bocadinho mais xerique. Eu acho que em Portugal é mais uma coisa tipo, é escritor, coitadinho. E escreves o quê? Ficção científica? Então és escritor. Mas não sei se no regulamento dos prémios portugueses fazem essa distinção. Fazem. Não. Assim, talvez no ATEGIN acho que não aceitam livros publicados em Verity. Acho que não aceitam. É o ATEGIN que faz essa distinção. Há algo Sim. que não tem. Então, se calhar, corta, não sei se é o ATEGIN, mas já li isso em alguns regulamentos. Não, mas eu penso sim, mas acho que tem mesmo a ver com não sei qual foi o critério, mas terá a ver com o facto de, a partir de ter menos qualidade. Não, devias julgar o texto pelo texto. Mas olha, pois está bem. Há uma coisa que eu queria falar que vai um bocadinho de encontro àquilo que o Nuno estava a dizer há bocado, que é um dos problemas que eu tenho com editoras tradicionais, em particular as editoras tradicionais portuguesas grandes, que é estarem completamente focadas no livro. Okay. E isso não é a nossa postura, eu acho que também não é a postura deles. Nós estamos focados no autor. O autor só vai vender ao fim de não sei quantos livros. O autor precisa de evoluir, precisa de crescer. E isso implica investirmos no autor. O facto de termos poucos custos fixos, fazemos em POD, fazemos e-books, dá-nos mais oportunidade para fazer isso. Nós ainda publicamos muito poucos autores e os autores que publicamos já têm uma certa experiência, por isso nós sabemos que eles vão esperar, eles sabem que não estão à espera de ficar ricos de um momento para o outro, já sabem como é que é isto e têm essa noção e acompanham-nos em todo este trabalho. Mas eu acho muito importante estarmos a apostar em autores e acho muito curto estar-se a pensar só num livro, porque eu conheço vários autores portugueses que publicaram em editoras tradicionais, publicaram um livro, não vendeu, nunca mais publicaram nada na vida, não é? Acabou, aquele autor morreu para as editoras, não é? Eu próprio comecei o self-publish e comecei a trabalhar, porque estava em risco disso. Eu fiz a Alex 9, fiz a trilogia da Alex 9, publicaram na coleção Bang, yes, muito bom e não sei o quê. Sim, mas não queremos mais nada. Okay. Eu tenho... Então, este e aquilo e outro. Não queremos. Desculpa, Bruno. Eu tenho os 2 primeiros volumes da Alex 9 publicados em capa dura e nunca publicaram o terceiro. E eu nunca mais perdoei ao Bruno Martins. Acho que eu não conhecia na altura. Mas basicamente, mas aquela coleção fechou, não é? Aquele volume desapareceu, antigo. Né? E o Luís Corte Real gostava tanto da Alex 9 que publicou em ómnibus no terceiro volume na Bank. Eu fiquei não comprei respeito, não, desculpa. Percebo. Queres fazer uma reclamação? Estou a fazer, publica. Percebo, mas não está no meu controle. Eu já lhes perguntei não sei quantas vezes, mas vocês querem publicar outra vez?
Não, não, não. Não, não, deixa estar. Deixa estar. A não ser que tu queiras publicar em e-books. Nós temos um protocolo com não sei quem, podemos publicar em e-books e não sei o que mais. E então quanto? Recebes 10%, esquece. Não quero. Ninguém está a gozar comigo. E o que é que eles vão fazer? Não vão fazer nada, vão pôr na plataforma. Pois não. Isso fazes tu. Isso faço eu. Carregas um PDF até se for preciso. Mas, para quem não sabe, Alex 9 vai sair em português para o ano, pela Divergência. Vai sair. Já podemos. Em capa dura também. Em 3 volumes. Não sei se é capa dura. Vais ter de comprar outra vez. Pronto, já não consegues comprar. Vai fazer moça na estante, vai aparecer ali um. Eu agora tenho muitas estantes que temos o armazenamento dos livros da editora. Eu estou solidário contigo. Em relação ao trabalhar o livro, nós temos, neste momento só temos um autor português, que é o Pedro Lucas Martins. Não conheço. Mas é bom, eu recomendo. Vamos publicar outro brevemente, que será a Raquel Fontão. Este é o meu anúncio público mesmo. Já pode. Okay. E aí sim acredito em trabalhar o autor. Os livros que nós compramos internacionais, eu na verdade escolho o livro. Eu leio o livro e escolho aquele livro e publico aquele livro. Não digo que é independente do autor, que acho que é muito difícil separar a obra do autor, é uma grande discussão também, mas na verdade estou a trazer livros para cá. Talvez se os livros forem um sucesso a gente possa vincular-se à obra do autor depois disso, mas neste momento também estou a trabalhar alguns livros individualmente. Mas tu depois, muitas vezes, não sei se isso acontece com todos os livros de autores estrangeiros, muitas vezes, eu não sei se eles estão exclusividade, imagina que tu, por exemplo, a Bertrand, acho que é exclusivo, o Stephen King, acho que traduzido em português é só pela Bertrand, pelo menos que eu conheça. O que nós tentamos... Não sei se é exclusividade, não faço ideia. Tentar direito de preferência, por aí ofertas semelhantes. Não sei como é que negociam, mas acho que a exclusividade não é nem todas as editoras que se publicarem um autor ficam com a obra exclusiva. Muitas vezes forçam-nos a fazer contrato só para um livro específico. E muitas vezes tu tens relações com os agentes propriamente dito, e os agentes sabem quem tu és e trabalham contigo, mas muito facilmente também saltam de editora em editora, e temos visto alguns casos, editoras que perderam autores exatamente porque alguém passou à frente. E há uma coisa também interessante que eu queria falar relativamente a uma formação que também já demos, e que tem a ver com a cultura do autor para o mercado. Okay? Que parece um palavrão, parece uma coisa horrível. Vai vender a tua alma. Não é? Para toda a gente ter essa ideia. Nós já fizemos na Fábrica do Terror uma formação de Right to Market, não é? De escrita para o mercado. E eu acho que faz todo o sentido os autores começarem a pensar de forma um bocadinho mais profissional. Não é vendermos-nos, não é termos, vamos fazer aquilo que o público quer, mas é termos a noção do que é o público, de quem é que está do lado de lá, para não estarmos completamente às escuras ou no meio do nevoeiro. E isso é possível com uma certa facilidade se tivermos essa propensão e essa ideia, e pode ajudar-nos imenso a ter oportunidades com as editoras e a termos oportunidades com o público. E eu acho que merece haver mais coisas destas, merece estarmos a pensar de forma mais completa, digamos assim, na escrita, porque há pessoas que simplesmente escrevem, eu é giro, eu quero ter um livro. Isso para mim sabe-me pouco, não é isso que eu quero. Há muita gente que acha que também não é isso que querem também pensar, não, eu quero escrever muitos livros e publicar muitos livros e gostava de ser muito lido, mas para isso é preciso pensar não apenas em como escrever, mas no craft, e o craft é muito mais do que a escrita. O craft é também compreender o que é ser escritor, compreender o público, compreender o mercado, etc. Mas tu sabes que há muitos escritores que usam uma fórmula e tu consegues perceber que é. Perfeitamente. E já sabemos que vai ser sempre o dia que escapem à e fórmula. E sabemos que funciona, não é? Tu tens autores como o Dan Brown, o James Patterson, o Stephen King, apesar do Stephen King, enfim, o James Patterson, o Dan Brown, que
que as pessoas já sabem, se vão comprar um livro do James Patton, já sabem o que é que estão à espera. Se vão comprar um livro do Lee Child, né? Lee Child que ele chama, do Reacher, já sabem o que é que estão à espera, estão à espera do Jack Reacher, não é? E vemos isso, por exemplo, na Rowling, quando quis escrever outra coisa que não fosse magos em cima de uma vassoura, acabou, não é? E ainda bem que ela agora não precisa de mais dinheiro nem Sim, brancas. acabou, e sim, e pronto, e ela foi por caminhos estranhíssimos, mas isso é Isso. para outra altura. Eu acho que é da menopausa. Eu vou assumir que foi na mudança de idade. Mas, mas são formas que funcionam e às vezes também há essa ideia relativamente ao público. O público está à procura de coisas diferentes. O público não está necessariamente à procura de coisas diferentes. O público está à procura também de coisas que já conhece, não é? É que o Nuno dizia há bocadinho. Há um nicho de pessoas que gostam de horror ligado ao parto. E vão à procura de tudo o que houver de horror ligado ao parto. Porque gostam daquilo. Não é? Pessoas que gostam de high fantasy e que querem ver anões e elfos. Vão à procura de tudo que haja de anões e elfos. Não é? E isso quer dizer que consomem até literatura má. Desde que encaixe naquilo que estão a querer à procura. E isso às vezes frustra um bocadinho os autores que estão à procura de fazer uma coisa diferente, uma coisa boa, uma coisa excelente. O mercado não quer necessariamente uma coisa excelente. Quer aquilo que quer. Eu acho que eu vi isto na masterclass mesmo do Patterson, talvez. Se tu lês um livro que gostas muito, seja pela fórmula ou pelo que quer que seja, tu não pensas, epá, eu gostei tanto deste livro que eu nunca mais quero ler uma coisa assim. Tu queres voltar a ter aquela experiência, e por isso é que as fórmulas funcionam e por isso é que eles vendem tanto e escrevem tantos livros. É como na comida, não é? Se dás sempre a experimentar pratos novos. Agora, como autor, também tens esses dois caminhos. Podes escolher um caminho mais formulaico ou um mais criativo. Talvez. Isto não é só uma questão de forma, por exemplo. Eu sei que eu tenho um problema particular em termos comerciais. Que o meu leque de livros é completamente diferente um do outro. Tu tens ficção científica num ambiente de fantasia, depois tens space opera, depois tens pós-apocalíptico, depois tens horror. As pessoas não sabem bem o que é que estão à procura quando vão à procura dos meus livros. Quer dizer, a partir de certa altura, sim, este gajo é tortuoso e pernicioso, não sei o quê, mas uma pessoa que gosta de pós-apocalipse não encontra mais livros pós-apocalipse meus, exceto a Laura de Shadow King. Não é? E isso é um problema do meu portfólio, isso é um problema de vendas que eu tenho e que eu só vou conseguir ultrapassar escrevendo mais livros. E então, onde é que estão os livros? Exatos. Parece que é o mesmo. Eu vou terminar com uma pergunta provocatória, porque depois também quero ouvir a inteligência artificial, pessoas. Como é que estamos? Sim, não, contra. Ai, Jesus. Começo eu. Não sei. Não, para criar, ou seja, Vê lá o que é que diz. eu posso dizer simplesmente inteligência artificial nunca, mas não acho que o mundo vai evoluir nesse sentido. Acho que vai existir inteligência artificial de alguma maneira. Eu não quero trabalhar, nem quero nada criado pela inteligência artificial. Acho que é o que nos faz humanos é a arte, não é? É o que fazemos. É a arte e os filhos. Acho que nada disso ainda pode ser feito por inteligência artificial, para já. Eu não quero um livro traduzido, não quero um livro revisto, nem editado, nem uma capa desenhada por inteligência artificial. Eu já dei este exemplo. Eu contactei uma agência que tinha cerca de 300 autores no portfólio. Tinha só uma lista com o nome dos autores. Eu pedi ao ChatGPT, olha, destes 300 autores, quais é que têm obras de terror publicadas? E acho que isso é um bom uso. Posso não usar, mas tira muito trabalho. Ou seja, acho que a inteligência artificial pode ser boa para nos tirar o trabalho repetitivo, as tarefas repetitivas e não as tarefas criativas. Claro que ele depois inventa e diz-me que autores que têm obras de terror afinal eram do infanto ao juvenil. Mas pronto, tenho que ir depois atrás dele. Não sei o que é que vai acontecer, mas vai acontecer qualquer coisa no futuro. Epá, eu ficava até amanhã a falar sobre este assunto. Okay? Queres fazer uma parte 2? Olha, deixa-me pôr as coisas desta maneira. A inteligência artificial
é essencialmente um perigo para os autores. Ok? Existe um princípio da economia que é a má moeda expulsa a boa moeda. Não é? Se nós temos 10 moedas de prata e uma de ouro, nós vamos guardar a de ouro e vamos pôr a de prata no mercado. E isto está a acontecer com a inteligência artificial cada vez mais. Neste momento há uma editora americana que está a trabalhar claramente com inteligência artificial e transparentemente, e vai publicar 8.000 títulos em 2025. Ok? Eu fiz uma experiência outro dia que é, ChatGPT, escreve aí um conto de ficção científica ao estilo do Bruno Martins Soares. E foi scary. Scary. Estava muito bom ou Não estava. estava muito bom, mas estava good enough. Ok? Ahm, acho que há espaço, e é um espaço manhoso, não é? Que é o espaço para fazer edição, se calhar, para fazer revisão, para fazer uma série de outras coisas. Vai facilitar muitas editoras, mas vai haver muito autor a ser pura e simplesmente de inteligência artificial. Eu acho que a prazo, porque a inteligência artificial trabalha de um modo que, pelo menos por enquanto, em que é tipo fotocópia acima de fotocópia acima de fotocópia. Eu quero dizer que quanto menos autores houver para eles copiarem, mais se copiam uns aos outros, pior vai ficar a literatura. Mas isto pode demorar muito tempo a acontecer e os autores vão ficando para trás, não é? E tu podes dizer à inteligência artificial faz uma aventura de high fantasy para este nicho e ele faz, nem ela faz. Uh, eu acho que a Amazon, por exemplo, como tem um grande trabalho, um grande mundo onde ganha muito dinheiro com self-publishing, está a tentar fazer um bocadinho limitar a inteligência artificial. Não sei até que ponto é que são bem-sucedidos e não sei até que ponto é que isto vai durar. De repente pode-lhes dar na gana, então agora vamos fazer uma editora só com inteligência artificial e põe o que quiserem no mercado e lá se vão os autores. A verdade é que se eles deixassem que muitas editoras publicassem muitos livros com base na inteligência artificial, iam perder muitos self-publish, muitos autores que deixavam de estar no mercado e que lhes dão a ganhar publicidade, e que lhes dão a ganhar print on demand, e que lhes dão a ganhar uma quantidade de coisas. Portanto, eu acho que para eles, se forem espertos, vão continuar a limitar a inteligência artificial. Nós, neste momento, se publicarmos na Amazon, temos que pôr lá o piquinho, não usamos nada de inteligência artificial. Vão dizer, mas e se as pessoas mentirem? A Amazon tem um poder tal que se disser tu estás a mentir, vou-te cancelar a conta, a pessoa morreu. A pessoa morreu. Portanto, eles ainda conseguem fazer isto. Enquanto lhes interessar. Pode deixar-nos interessar. Portanto, a inteligência artificial assusta-me um pouco. Acho que sim, acho que é inevitável, como diz o Nuno, e vai mexer com o mercado de todas as maneiras. Ainda não sei quais, como diz o Nuno e bem, não sei o que é que vai acontecer. Mas é um problema. É um problema, sim. Especialmente se tu quiseres, como editora, publicar autores bons. É um problema. Quer dizer, se tornar assim tão fácil, porque é que o leitor há de comprar uma história escrita por inteligência artificial? Pode simplesmente fazer a história que quer e dizer. E isso já acontece. Já acontece, sim, sim. Isso já acontece. Eu As acho que pessoas fazem isso, querem. Eu gosto muito de romances, não sei o quê. Quero ler uma história nova todos os dias, sem coisa. Vai ao ChatGPT, olha, quero um romance sobre isto. E tem a história para aquela noite. Se isso destruir o mercado vai destruir essa habilidade ao ChatGPT, eventualmente. E vai deixar de ser fácil também para os autores fazer. Pode vir a ser como o artesanato, não é? Já há tudo feito por fábricas e computadorizado, mas nós continuamos a ir a feirinhas. Sim, sim. E se calhar vamos comprar livros da feirinhas também. Concordo contigo. Feirinhas de artesanato com as pessoas a passar. Bem, credo, que tema pesado para. Horrível, horrível. André. Vamos aliviar a coisa. Queremos ouvir do público perguntas aqui para os nossos especialistas no mercado editorial. Ninguém tem perguntas. Não, Veroneto. Precisa, se calhar,
vais tu fazer de microfone? Agora não. Agora não. Bem, antes de mais, obrigada por trazerem este tema da questão do editar, do publicar, porque eu acho que é muito importante. Começar pelo fim, por esta questão da inteligência artificial. Se me permite, é a continuação da provocação. Eu acho que não vai acontecer, eu acho que aconteceu ontem. Eu acho que é uma questão que já está nos nossos dias, tudo depende de como encaramos o que é que vamos fazer com isto. É claro que é tudo ainda um grande mistério, mas já estamos a correr atrás do prejuízo, acho eu, enquanto humanidade, e no nosso pequeno país ainda mais, não é? Porque somos muito resistentes e sabemos a tecnologia. Mas no que respeita à criação, neste caso de literatura, do terror e de outros géneros, eu vejo, posso estar muito errada, e é válido, e se calhar estou, mas eu vejo que se calhar o que pode vir a acontecer é mais ou menos um upgrade da revolução que aconteceu com o digital. Quando passámos, não é, da máquina de escrever para os computadores e depois para a internet, todos os autores, de forma geral, desde a escrita às artes visuais, se sentiram melindrados com o que vinha aí. Não é? Não fosse o saudoso Paint devia substituir os pintores. E vai-se perceber que não, que são só duas formas de linguagem e transmissão da mensagem totalmente diferentes. E hoje nós, enquanto consumidores de arte, no que respeita a artes visuais ou à literatura, sabemos ir às feirinhas e ver se queremos comprar um print ou se queremos realmente uma tela. E eu acho que poderá ser por aí também que quem escreve se irá safar, vá lá, ao se reinventar no futuro. Passada esta pequena provocação, a minha questão era um pouco do início da sessão, relacionada com a questão dos e-books e da dificuldade, não é, da venda e da edição tradicional barra o que acontece no digital. Eu, quando vou a feiras, livro, ou mesmo num sítio como este da FNAC, e procuro um livro, eu acredito que, à semelhança de qualquer pessoa de classe média, olho para qualquer livro que até me apetece muito ler, até pode ser uma novidade, e quero muito comprar, mas de repente vejo, epá, custa 50 euros, não me dá jeito nenhum agora. E eu penso, e se esse mesmo livro, que até custa 50 euros, eu até queria muito comprar, se trouxesse um plus, ou seja, eu compro este livro e tenho desconto no e-book deste autor que afinal, não é? Ou se calhar compro este livro e tenho acesso ao audiobook ou tenho acesso a extras. E a minha pergunta é, numa altura em que o digital já está a acontecer, portanto a inteligência artificial, logo sei, mas o digital já é uma realidade dos nossos dias, porque é que isto não é mais fácil de conciliar estes dois mundos? Ou seja, porque é que eu, quando vou comprar um livro, de terror ou outro, não é mais fácil na capa, na contracapa, ou lá dentro, ou lá coisa que valha, eu ter um QR Code que me vai dar um extra do autor, que me vai dar um acesso a mais qualquer coisa e que me possa facilitar o acesso e a vontade de comprar mais livros físicos, não é? Porque vou pensar, não, pera, eu prefiro o físico porque me vai dar mais qualquer coisa que o e-book não dá. Pronto, era querer perceber o que é que vocês pensam sobre isto ou se eu estou só a ver tudo ao contrário. Pronto. Obrigada. Queres começar tu? Posso começar porque eu não tinha pensado nisso. Eu não sei, parece uma boa ideia realmente. Ah, exatamente, sim, sim. Não, essa ideia deve ser do ChatGPT. Não, ok. Ahm, não sei se já foi testado. Nós, pronto, o Bruno diz que está nisto desde há 8 anos. Eu estou há 1 ano e meio. Ahm, ainda não experimentámos nada assim do género, mas é uma possibilidade. Ter algo nos nossos livros que um bocadinho mais. Personalmente, o que encontramos é aquele base, primeiro de desconto em cartão do supermercado X ou Y, Sim, sim. que consome, não é isso? Sim, há pessoas que gostam de ouvir o audiobook enquanto leem, sim. Mas produzir um audiobook também tem custos. Também tem custos, sim. Pode para mim que ir ao autor, transmitir gratuito nas aulas. Claro, claro, mas não é não fica de gratuito à editora. É um investimento, sim, 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 sim. Não é nada sério. É de pensar-se. Deixa-me pôr as coisas desta maneira. Para nós, Broadham, não é exatamente isso que acontece porque a estratégia é diferente. Não é? Nós publicamos essencialmente e-books relativamente baratos e a nossa estratégia é tentar atingir o máximo de gente possível em todo o mundo, o que implica uma quantidade de outras coisas e, portanto, escalar por aí. Portanto,
quem sabe no futuro, mas ainda temos muito caminho a percorrer antes de... Eu posso dizer aquilo que eu acho que acontece, porque é que isso não acontece nas editoras tradicionais portuguesas e, e estrangeiras também. Eu acredito que não acontece em Portugal por várias razões. A primeira é que publicam muitos títulos. Publicam demasiados títulos para a máquina de que têm. E não têm a capacidade de fazer marketing de todos. Não conseguem sequer pensar neles, quanto mais fazer marketing dos livros que têm. Não conseguem vender o suficiente para justificar o investimento em marketing, mas depois, mas para vender o suficiente tinham de ter um investimento em marketing. Mas como não conseguem ver as duas coisas, continuam a fazer como sempre fizeram. Só têm que publicar mais títulos, porque têm que estar mais tempo nas novidades. E epá, eu lembro-me da primeira vez, eu descobri há outro dia que a primeira vez que eu fui ao Fórum Fantástico e que falei no Fórum Fantástico foi em 2010. E eu lembro-me em 2010 de dizer isto, e as pessoas riram-se, mas ainda continuo a achar que a única coisa que as editoras tinham, de facto, a única vantagem que as editoras tinham para os autores hoje era o marketing. Exato. Em 2010 eu estava a dizer isto. E ainda acredito nisto. Porque é fácil e barato ter uma boa capa. É fácil, já não é tão barato, mas também é fácil teres um bom editor. É relativamente fácil chegares aos mercados. Embora seja difícil vender, é fácil chegares aos mercados. Mas é difícil vender, portanto, é difícil promover o livro, é difícil chegares da melhor maneira aos mercados, é difícil saíres cá para fora e estás nos sítios certos sempre. E, portanto, temos aqui uma coisa que as editoras podiam fazer melhor do que ninguém, mas escolhem não o fazer. Escolhem ativamente não o fazer. Ok? E digo mais do que isso. Eu tive outro dia... eu esqueço sempre do nome dela. Sempre falo, não, eu esqueço. Da Viúva de Ferro, a Zau. Pronto, sabes que é Ivo. Não. Pronto. Que eu gostei imenso de a conhecer, eu não sei o nome dela, esqueço-me sempre do meu escrito, e adorei conhecê-la, estive numa mesa com ela na Comic Con, já não foi este ano, já foi e epá, eu perguntava-lhe, mas é possível ser um escritor famoso hoje sem as redes sociais? E ela dizia, devia ser, mas não é. Ok? E eu vejo, às vezes, nos grupos do Facebook, etc., pessoas a dizerem... Eu tenho gente que diz que só aceita pessoas com 10 mil followers no Instagram. Ou que eu dizia, mas tens 10 mil followers no Instagram, para que é que precisas de um agente? Não é? E o mercado funciona assim. Tu és publicado por uma editora e a editora espera que tu faças o marketing. Ok? Portanto, tu tens aí boas ideias, há muitas outras boas ideias para marketing que é possível acontecer e tudo mais, mas não é para aí que as editoras estão a ir. Até abrirem os olhos quando tiverem mais Brandon Sanderson, quando o Stephen King fizer a mesma coisa com o Brandon Sanderson, e depois o John Grisham vai fazer a mesma coisa com ele, e de repente perdem o controle. E quando perderem o controle, se calhar começam a pensar nessas coisas. É o que eu acho. E já acho desde 2000. Eu em 2010 ainda não estava a pensar nisso. Assim que Eu acho não que tinhas nascido. já. Ah, acho que a cicatriz da Maria Francisca Gama, houve uma das edições que foi lançada com um CD, com o óleo, mas já foi feito um livro que já estava a vender bem. Ou seja, a editora escolheu investir num livro que já tinha dado lucro e não à partida. Nós temos o livro do Pedro Lucas Martins, eu posso acrescentar um QR Code para um vídeo dele a cozinhar, por exemplo, ou qualquer coisa, mas eu vou falar com ele assim. Ele é a melhor pessoa nas redes sociais, eu não sei porque é que estás... Não, mas essa é a parte... eu não sei, não sei se os autores querem ser conhecidos por aquilo que escrevem ou se querem ser um fenómeno do TikTok ou às vezes, ou querem ser as três coisas ao Fez as mesmo duas tempo. coisas. O problema, aquilo que é frustrante para um autor é que nem sempre é se és bom a escrever ou não, não é? Isso é que é frustrante para um autor, mas tens pessoas
Se calhar aqueles que não escrevem tão bem ficam todos contentes de serem bons nas redes sociais. Isso, pá. Sim, sim. Essa metodologia, sim, sim, perfeitamente. 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 Ele escreve também, ele veio aquela. Portanto, nós somos o ponto X. Não sei se as pessoas dizem, vai ali aquela pessoa, Eu vou cometer uma, eu vou vai ali aquela pessoa. Vou cometer uma confidência. Eu já várias vezes, pá, quando eu fazia o Bancast, não sei se vocês viam o Bancast do que era também com a ajuda da FNAC, o podcast da revista Bang, fazia com o Luís Corte Real e com o Luís Filipe Silva. E muitas vezes nós líamos livros, muitos deles nem sequer falámos no Bancast, líamos livros e olhávamos um para o outro e, mas o que é isto? Mas o que é isto? E ficávamos, pois não sei, mas como é que isto é um fenómeno? Pois não sei, não consigo perceber. Eu leio 2, 3, 4 páginas e fico a pensar, mas o que é que eu estou a ler? Eu escrevia melhor que isto quando estava quando tinha 12 anos. E é frustrante, mas nós sabemos que não basta escrever bem. Não é isso. Funciona. Não é? É preciso mais do que isso. Se tivermos uma boa editora por trás, que reconheça isto e que aposte no autor, não no livro, acho que isso ajuda. Mas nem todas as editoras têm essa estratégia e querem pensar desta forma. Eu gostava mesmo que a gente. Não há uma frase positiva para terminar esta sessão. Sim, senhora. Há mais gente a ler, há cada vez mais gente a ler. Temos um crescimento do mercado bastante interessante, muito embora, e mais uma vez, cautionary tale para as editoras portuguesas, as leituras e as compras de livros em inglês e noutras línguas cresceu 33% em 2024 em Portugal, que é uma coisa. Eu digo-te já, eu para ler um livro em inglês traduzido para português, a tradução tem de estar muito, muito, muito boa. Isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Não custa, não sei se custou muito dinheiro, mas o Nuno está Tradutores são caríssimos. Mas vale a pena, não é? Eles custam à vontade 2 kg de arroz. 2 quilos de arroz. As traduções são muitíssimo mal pagas em Portugal. Muitíssimo mal pagas. Não é? Então acabei de dizer que era caríssimo. Bom. Não, Mas uma nota positiva, mas os custos desculpa lá, mas os custos dos direitos de um êxito internacional supõe 40 ou 45% do preço de capa, por isso. O que é que tu vais dar aos tradutores? Tiras isso do ordenado do tradutor, portanto, são 2 kg de arroz. eu tinha uma nota positiva, mas acho que foi, entretanto. Já foi. Não, eu noto, em relação ao terror em particular, eu noto muito entusiasmo com os lançamentos de livros de terror internacionais e assim, acho que se calhar foi um mercado que sempre houve e que se calhar não estava a ser investido. E os filmes também, cada vez mais filmes de Talvez. terror. Pá, até ouvi dizer que há uma associação agora em Portugal só sobre terror, já viste? Só sobre terror, É exatamente. impressionante. Nunca ouvi falar, não sei. Não sei quem é. Não sei se há mais perguntas ou se está tudo muito tímido hoje, ninguém quer. Não, toda a gente menos a Verónica. Epá, pronto, mais 10 horas. Esta é uma pergunta só para o Nuno, só por causa da especificidade Se o Bruno quiser responder, também pode, mas acho que é uma pergunta mais para a Barca do que para a Brodom. A Barca publica autores internacionais, publica autores nacionais. Minha pergunta é, sempre que decidem publicar um livro, é um risco, mas sentes que há um risco acrescido com livros internacionais ou com livros nacionais? Ou autores? O livro internacional fica-nos mais caro por causa da tradução, lá está. Neste momento fica-nos mais caro porque pagamos os direitos dependendo do negócio, não é? E por causa da tradução. Por outro lado, às vezes vende melhor logo à partida, porque as pessoas já conheciam aquele livro, já estavam à espera dele ou não. Ninguém está à espera de um livro específico de terror de um autor português, a não ser que já seja um autor de renome.
E aí sim, está aqui o novo livro do Pedro Lucas Martins. Por outro lado, o processo de edição de um livro de um autor português é muito demorado, é muito trabalhoso, que neste momento sou eu que o faço, mas como sou eu que o faço é gratuito. Por isso são 2 pacotes de arroz, é mais ou menos o meu ordenado, é o meu ordenado neste momento. Em termos de vendas, talvez não seja muito diferente. Por isso, num invisto mais tempo, noutro invisto mais dinheiro. Eh, eu acho que tenho mais tempo do que dinheiro, não sei. É difícil, é difícil dizer. Mas acredito que o mercado para autores de terror nacionais tem muito por onde crescer e está a crescer. Também acredito que os autores nacionais não são competição uns para os outros. Porque se nós lermos um autor nacional muito bom, não vamos dizer, epá, nunca mais quero ler um autor português. É o contrário, não é? É ao contrário, nós vamos Concordo. ler mais autores portugueses. Por isso, a longo prazo... Vimos o fenómeno, por exemplo, do crime nórdico, não é? Sim. Apareceu o Steve Larson e de repente são mais não sei quantos. E eles são bons, de facto, eles são bons. Mas Bem, não é? Imagina o que é viver sem sol ou com sol. Caramba. Sim. Aqui não temos... ser positivo, Sandra. Aqui não temos motivos, não é, para estarmos mal dispostos. A longo prazo, era isso exatamente o que eu queria dizer. Eu acho que o terror português pode ser uma coisa que pode ser exportada. E tem acontecido agora com muitos títulos da América do Sul. E talvez um dia sejamos nós a conquistar o mundo Eita. com as nossas mortes. Se não houver mais perguntas, encerramos a nossa terceira sessão que ele diz terror inclusivo, mas foi esta. Também o mercado editorial também é inclusivo. Resposta é sim. A resposta é sim, às vezes. A próxima sessão vai ser dia 31 de outubro, por acaso é dia das bruxas, mas não tem nada a ver com... E vamos falar de um tema que para mim em particular e para a fábrica no geral também é muito importante, da ligação ou não entre o terror e a saúde mental, que é sempre aquela... não é no sentido quem cria terror toda a gente é maluca, não é nesse sentido, é no sentido como é que pode ser usado para falar desses temas. E como sempre, esta sessão fica disponível depois no YouTube e no Spotify e espero ver-vos na próxima sessão. Muito obrigada.